Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você está mais uma vez no meu escritório e hoje é o Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas dos membros aqui do canal. Só você virar membro e você tem sua pergunta respondida. Iago, você acredita no anjo de Betesda em João 5 como fato bíblico? Isso aqui é uma pergunta muito boa. Porque o texto do tanque de Betesda tem um ponto ali de crítica textual interessantíssimo, que é quando o texto explica que um anjo descia, colocava a mão na água, e então a água borbulhava e quem entrasse primeiro era curado. Aquele texto, ele é bem disputado na crítica textual e é bem provável que esse versículo seja uma adição. O que é que o copista fez? O copista quis explicar o contexto do tanque de Betesda, então ele pegou o contexto que explica aquilo e adicionou como texto bíblico. Qual é a diferença? A diferença é que, sendo uma adição, então a gente não sabe se o anjo descia de verdade ou não. Sendo uma adição, uma tentativa de um copista explicar por que aquele cara estava tentando entrar no tanque, então aquilo pode ser simplesmente a crença daquele momento acerca do que aconteceria, mas sendo uma crença do momento, não necessariamente era uma verdade de que um anjo descia e tocava realmente nas águas. E isso faz com que a leitura que a gente faz do texto seja um pouco diferente, né? Não necessariamente vinha um anjo mesmo e tocava ali nas águas para que as pessoas fossem curadas, mas aquilo era uma crendice, certo? Que rondava aquelas pessoas. Tá aí um texto muito legal pra gente discutir sobre crítica textual e um de olho no texto aqui no canal. Deixa eu falar alguma coisa interessante. Vocês, às vezes, membros, fazem algumas perguntas, eu não respondo, porque são perguntas que envolvem exegese bíblica. E eu sempre pego algumas dessas perguntas pra fazer de olho no texto. Então você diz, Iago, mandei uma pergunta aqui pra você interpretar o versículo tal pra mim e você não respondeu. O motivo, possivelmente, é porque eu tô preparando um roteiro pra fazer um vídeo inteiro pra ele responder, ao invés de dar uma resposta de 1 minuto aqui. Então você que é membro, continua pedindo interpretação de texto bíblico, que a gente faz de olho no texto baseado nisso. Quando Deus confirma um chamado específico por diferentes mensageiros a alguém, mais à frente você vive vários momentos de desobediência e depois de um tempo volta a uma vida de obediência a Deus. Essa promessa de Deus já estava predestinada sabendo do momento de fraqueza ou era condicionada à obediência e por isso não se cumprirá mais? Eu acho que você está perguntando no canal errado. Tá? Porque eu tenho muita dificuldade em acreditar nessas promessas de chamado específico, tá bom? Eu, pessoalmente na minha vida, nunca vi esse tipo de coisa realmente funcionando para além do que era óbvio ou do que era fácil de se manifestar. Essas promessas de que você vai ter um ministério tal, você vai ter isso, vai ter aquilo, essas promessas são dadas irresponsavelmente para muita gente como se fosse realmente voz de Deus, e isso só se cumpre de fato na vida de poucas pessoas. Então assim, essa promessa, essa profecia, quando chegou e foi confirmada por várias pessoas, sabe? Eu não consigo acreditar muito nisso, certo? Tenho muita dificuldade de acreditar muito nisso. Iago, você é frio, você não crê no poder do Espírito Santo. Bom, você pode ver o meu podcast com o pessoal do Convergência. Eu falo um pouco sobre isso lá no podcast Convergência com o Ângelo Basso, com a Carol Basso, e falo um pouco sobre minha própria experiência dentro desse mundo de profecias e coisas assim, e por que é que eu, pelo menos no sentido experiencial, tenho muita dificuldade com isso. Vai dar uma olhada lá, dá uma moral lá no podcast do pessoal, em que eu falo um pouco mais acerca dessa questão da Graziele. Irmãos da igreja que não têm intimidade, compartilhando daquelas frases humanistas contrárias à palavra, pastores coaches, fotos meios impróprias nas redes sociais, etc. Como cristão, seria certo conversar a respeito? Ou estou sendo fiscal da vida alheia? A melhor forma que você pode fazer é se aproximar dessas pessoas, tá? Eu não tenho intimidade. Então, se essas pessoas, olha só que legal, se essas pessoas possuem práticas e comportamentos que você julga que estão afastando elas de Deus, a melhor coisa que você pode fazer é tentar encontrar intimidade com essas pessoas para poder ajudá-las. Agora, nunca tente se aproximar delas para tentar corrigir problemas do passado. Se aproxime para tentar criar um relacionamento real, entendê-las, compreendê-las, servi-las, ajudá-las na palavra de forma mais positiva, até surgir um relacionamento de fato para você poder então corrigi-las com mais propriedade. É estranho que você não tenha intimidade ou não tenha a abertura para ter intimidade com irmãos da igreja. Se vocês são da mesma igreja, isso é muito interessante. Isso é uma coisa que é muito bem desenvolvida no livro A Igreja Cativante, certo? Um material excelente publicado pela editora Fiel. Existe um acordo formal de intimidade na membresia de igreja. Então, ainda que não exista ainda a intimidade de fato, existe um acordo tácito de intimidade em que eu entendo que por alguém ser membro da minha igreja, eu deveria estar aberto a ter intimidade com ela. Intimidade aqui não é intimidade carnal, tira do contexto. É intimidade num sentido relacional. Então, se alguém é membro da sua igreja, deve existir uma abertura para que vocês se aproximem e possam desenvolver um relacionamento real. Então, se aproxima das pessoas da sua igreja que você acredita que precisa de mais ajuda, discipulado e pastoreio. Isso é ser cristão de fato. Conversar sobre sexo no namoro não é essencial para evitar casamentos frustrados sexualmente? Sim, é completamente essencial. A questão é como essa conversa acontece, que é conversado propriamente, em que contexto e com que explicitude. Falar sobre medos acerca da sexualidade, falar sobre fatos um tanto inegociáveis acerca da própria vida sexual, são questões que talvez possam acontecer. A dica que eu dou é: conversem sobre sexo
geralmente acompanhado. Iago, falar de sexo acompanhado? Claro. O que é que você vai conversar que não pode ser falado num grupo? Ou que não pode ser falado com um conselheiro? Ou que não pode ser falado com um pastor? O problema são conversas com promessas, com, sabe, tentativas de estabelecer o que é que você quer fazer com outra pessoa e coisas assim. Isso é um tipo de conversa errada. Agora, uma conversa que você pode ter com as pessoas perto ou com um conselheiro perto, isso talvez seja ideal para ter uma conversa acerca de sexualidade dentro do ambiente de namoro. Ah, então é impossível ter uma conversa madura sobre sexualidade no namoro sem alguém perto? É impossível, não é. Mas geralmente a gente pressupõe que tá preparado para certas coisas sem tá. Então evita esse tipo de conversa sobre sexualidade. Evita, claro, um papo explícito, que aí já é a imoralidade como descrita no Novo Testamento. Como saber a diferença entre alguém que come muito e alguém que está em pecado de glutonaria? Qual é a função da comida na tua vida, tá? O modo como você idolatra coisas diz respeito à função daquilo na tua própria existência. Onde é que você eleva isso dentro do teu próprio coração? Uma coisa é comer muito porque você tem muita necessidade de comida. Outra coisa é você ser escravo do paladar. Tem vídeo sobre gula aqui no canal. A gente desenvolve isso com cuidado aqui. Romanos 9 trata de dupla predestinação? Também. Romanos 9 fala sobre o trato de Deus com o Israel espiritual, com o Israel físico e com os gentios. Mas dentro desse contexto, ele fala sobre predestinação e dupla predestinação. Então Romanos 9 sim é um texto sobre isso. Opa, desculpa eu atrapalhar aí o seu Pergunte ao Pastor. Sei que você tá aí de boa assistindo eu responder perguntas dos membros do canal. Você tá aí tranquilão, curtindo sua vida e eu venho aqui do nada interromper a resposta das perguntas pra fazer jabá, certo? Mas deixa só eu dizer muito rapidinho, não pula não, rapidão, não vai demorar 20 segundos, pra te dizer que saiu a 3ª edição do meu livro O Cristão Reformado. Esse é o meu livro que vocês mais pedem, certo? Para que eu o reimprima. E é talvez um dos meus livros mais vendidos, se não for o mais vendido. E ele tava fora de estoque já fazia uns 2 anos, eu acho. E finalmente a gente fez uma 3ª edição do O Cristão Reformado. Tá bonito, tá com algumas pequenas modificações, ó. Essa é a edição nova, essa é a edição antiga. A capa mudou só um pouco, que a gente tem a imagem de Calvino aqui no fundo, marcado como 3ª edição. Tem uma nota 3ª edição, tem algumas pequenas modificações, geralmente é de grafia, geralmente é de um ou outro fraseado. Não tem nada muito sério, muito profundo, mas a gente deu um zelinho a mais aqui nesse trabalho pra você que estiver interessado. O Cristão Reformado são 10 capítulos, expondo os 5 pontos do calvinismo e os 5 solas da reforma de uma perspectiva bíblica. Então a gente apresenta os textos bíblicos para provar tudo. A gente não discute teologia sistemática, a gente não discute teologia histórica, a gente está simplesmente apresentando os textos bíblicos e argumentando a favor dos 5 pontos do calvinismo, dos 5 solas da reforma protestante. Se você quiser conhecer essas doutrinas a partir da palavra de Deus, o Cristão Reformado em sua 3ª edição tá finalmente de volta depois de tanto tempo. O livro até parece um pouco menor, porque a gente imprimiu um papel mais nobre agora, a gente fez uma impressão com a qualidade superior à antiga. E ó, parece até um pouquinho menor, né? Esse aqui parece um pouquinho menor que isso aqui, mas é porque o papel é mais bonito só. Dentro, ó, a mesma qualidade, bonitinha, técnica, coisa mais fofa aí dos trabalhos que a gente tem desenvolvido juntos para o serviço da igreja. O link para comprar vai estar na descrição. Desculpa aí interromper, volto agora para responder suas perguntas. Iago, o que é alma? Alma é um dos termos bíblicos para a nossa parte imaterial. A escritura não fala muito explicitamente sobre qual é a diferença entre alma e espírito. A escritura usa essas duas linguagens para falar de nossa parte imaterial. Nós sabemos que são duas coisas que estão assim, muito intrincadas, unas de forma quase indistinta. Por isso que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, separa a alma do espírito, ou seja, a palavra de Deus consegue separar aquilo que é um tanto inseparável, certo? Então alma e espírito é tratada ali como uma coisa imiscuída, como se fosse uma coisa só. São duas coisas ou são uma coisa só? Bom, o que nós sabemos é que a Bíblia fala da nossa parte material, usando às vezes o termo alma, às vezes o termo espírito, e não descreve exatamente qual é a diferença entre as duas coisas. Então a alma é a nossa parte que está para além do nosso corpo, assim como é o espírito. Tem gente que tenta, não, mas o espírito é disso, a alma é isso. Características do espírito é isso aqui, características da alma é isso aqui. Mas isso geralmente é muito furado, tá? Na escritura a gente encontra alma e espírito sendo tratado como se fosse praticamente a mesma coisa. Ainda que em alguns textos há a impressão de que existe alguma diferença, a unidade e a semelhança sobrepõe tudo. O que fazer quando se é credo batista, mas não memorialista? Ou seja, crer que o batismo e Santa Ceia são sacramentos? Bom, você basicamente é um batista reformado, certo? Aí você está seguindo a posição bem batista reformada, em que você crê em batismo de adultos, mas você crê que existe uma bênção especial da parte de Deus nos sacramentos. Isso é uma posição extremamente comum dentro do ambiente reformado no Brasil, não tem problema nenhum você seguir essa perspectiva. Rosa de Saron em Cantares 2:1 refere-se ao homem ou à mulher? Pergunta boa. A pergunta é boa porque geralmente perguntam, se refere a Jesus? No caso aqui é Jesus Cristo? E não, tá? Cantares não é sobre Jesus, é sobre um homem que ama uma mulher que ama um homem fisicamente, sexualmente. No verso 16 a gente tem a Sulamita falando, como você é belo, meu amado. Então como vocativo é meu amado, então quem tá falando é a Sulamita. Como é encantador, o nosso leito é de viçoso,
viçosa relva, as vigas da nossa casa são cedros, e o nosso teto são os ciprestes. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, como um lírio entre os espinhos, assim é minha querida entre as donzelas. Onde é que tá aí, então, a divisão, né? Porque a gente não tem divisão de quem fala aqui no texto. Quem fala é homem ou quem fala é mulher. A divisão, ela é percebida por aquele que lê. Então a gente tem a mulher falando, aí quando entra no versículo 1 do capítulo 2, provavelmente quem tá falando ainda é a mulher, em tese seria, né? Eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales. E então no verso 2 diz, como lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Então já mudou aqui quem fala. Já é o noivo falando. Aquele que fala, muda no verso 2 ou no verso 1? Uma vez que o noivo falando chama a querida de lírio, e no verso 1 você tem a pessoa dizendo eu sou o lírio, eu acho mais provável, literariamente, que o falante só mude no versículo 2. No versículo 1 quem fala é a mulher, eu sou a rosa de Saron, lírio dos vales, e no verso 2 o homem confirma como lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Eu acho que essa parece pra mim a leitura mais natural. Você acha diferente? Se você tiver uma posição diferente, coloca aí. Acho bem legal. Alguém como Phineas Gage, opa, que pergunta boa! Que após uma mutilação cerebral acidental, teve sua personalidade alterada para pior, ficou mais agressivo e rude. Pode ser considerado responsável por suas ações? Que pergunta boa da peste. A gente sabe, Phineas Gage é um caso famosíssimo dentro do mundo da neurociência, da psicologia comportamental. Ele era um jovem americano de 25 anos que em 1848 sofreu um acidente em que, se eu me lembro bem, uma viga, certo, de trilho de trem, atravessou a cabeça dele. Lá, ó, atravessou a cabeça do indivíduo. Tem foto e desenho dele na internet disso, de como foi que atravessou. Até hoje o crânio do Phineas Gage tá aí à exposição. E ele não morreu. Phineas não morreu, mesmo com a viga atravessando a cabeça dele. Sobreviveu, mas uma coisa estranhíssima aconteceu. Ele mudou de personalidade através disso. O que aconteceu é que ele ficou rude, ficou mais inconsequente, ele começou a ter um comportamento mais agressivo, ele começou a ter um comportamento sexualmente menos contido e começou-se a questionar sobre os efeitos do acidente na personalidade dele. Estudos mais recentes analisam o crânio do Phineas e chegam à conclusão que ele deve ter perdido cerca de 15% da massa cerebral e que pegou parte do córtex dele e parte dos núcleos internos do cérebro. Parte do córtex pré-frontal dele também foi afetado e isso explica coisas bem interessantes sobre quem nós somos e como a nossa personalidade é também afetada pelo nosso corpo. Olha que coisa interessante. O nosso corpo também compõe quem nós somos. Nós achamos que a nossa personalidade, a nossa identidade está fundada unicamente em coisas imateriais, metafísicas, né? Na alma, no espírito. Mas essas coisas existem também no nosso corpo. O termo que a gente usa na teologia é unidade psicossomática. O homem, ele é uma unidade no seu corpo e no seu espírito, e na sua parte imaterial, de forma que é muito difícil descobrir onde é que uma começa, onde é que outra acaba. Você não tem exatamente como saber onde é que acaba o corpo e começa a alma, sabe? As memórias estão no corpo ou estão na alma, a personalidade está no corpo ou está na alma. É muito difícil saber disso. O que nós sabemos é que nós, por completo, somos definidos tanto pelo corpo quanto pela alma. De forma que a nossa identidade, a nossa personalidade também está no nosso corpo. Veja, quando você está com fome, você às vezes fica mais irritadiço. Isso é o teu corpo afetando a tua personalidade. Uma mulher de TPM é uma mulher cujos hormônios no seu organismo se configuram de uma forma que deixam ela emocionalmente mais fragilizada, deixam ela mais sensível, deixam ela às vezes mais irritada. Às vezes um marido em privação sexual se torna um marido menos carinhoso, um marido menos romântico. Uma pessoa que tem um tumor na hipófise, uma pessoa que tem uma depressão química, uma pessoa que tem a sua personalidade afetada pelo seu organismo. De modo que remédios psiquiátricos mexem exclusivamente no nosso corpo e mexe com a nossa personalidade. Olha só, você é mudado na sua personalidade através de remédios que mudam a tua bioquímica cerebral, que mudam o teu corpo. Por quê? Porque nós também somos o nosso corpo. A partir do momento em que o nosso cérebro é afetado por um acidente, por exemplo, isso afeta quem nós somos. Se o córtex pré-frontal de alguém é afetado, por exemplo, isso afeta a capacidade dele de tomar decisões a longo prazo, por exemplo. Se você tem um córtex e o núcleo do cérebro afetado, tua memória muda e até tua capacidade de segurar certos impulsos é transformada. Aí você pergunta, esse cara era responsável por suas ações? Se ele tem um problema cerebral? E a resposta ainda é sim. Por quê? Porque nós, como cristãos, acreditamos que existe algo chamado alma e responsabilidade que não é afetado pelo cérebro. O cérebro afeta os impulsos e os instintos daquele indivíduo e a facilidade com a qual ele vai lidar com as situações, mas nunca vai ser o fator último e determinante para definir quem ele é. O Phineas vai ter muito mais dificuldade de segurar seus impulsos, vai ter muito mais dificuldade de controlar o seu raciocínio e o seu pensamento, mas ele ainda é responsável por causa de um fator imaterial que concede para ele um tipo de autotranscendência. Agora, isso pode chegar a níveis mais extremos. Em
níveis mais extremos, onde ele não tem controle sobre o próprio comportamento, isso chega numa zona que tá muito além do exercício de vontade. Era o caso do Phineas? Eu não sei exatamente. Mas pensa, por exemplo, em pessoas que têm síndrome de Tourette. Pessoas com síndrome de Tourette, elas não conseguem controlar tiques e impulsos, ou então é extremamente difícil controlar tiques e impulsos de repetir padrões, de fazer sons esquisitos e às vezes chamar palavrão, por exemplo. Um crente com síndrome de Tourette, às vezes chama palavrão. Eu tenho, por exemplo, um parente distante que desenvolveu síndrome de Tourette depois de um choque. Tomou um choque muito sério, quase morre, e então de vez em quando tem uns espasmos que chama palavrão. Por exemplo, fala uns palavrão com as indecências. Essa pessoa, ela tem um impulso o qual ela não controla. Em certo nível, ela é responsável por si. Ela precisa de um esforço constante para tentar controlar os próprios impulsos, porque eles são em algum nível controláveis. Mas é um tipo de esforço extasiante, assim, é um tipo de esforço que não funciona a longo prazo, a pessoa não consegue segurar aquilo por muito tempo, porque existe um problema de bioquímica cerebral, um problema de estrutura cerebral. E é aí que as coisas se tornam maravilhosas dentro da teologia cristã. É saber que nós não somos salvos pelas nossas ações. Nós não somos salvos pela nossa capacidade de controlar os nossos atos. Nós somos salvos pela obra perfeita de Cristo Jesus. Então, uma pessoa que tem um problema cerebral, que tem um problema de uma doença, de alguma coisa que lhe impede de controlar certos impulsos, essa é uma pessoa que pode tranquilamente ser alcançada e salva pelo poder do evangelho, porque há um Cristo que não está olhando simplesmente e exclusivamente para aquilo que ela faz de forma externa, mas está olhando para aquilo que ela é realmente por dentro. Deus sabe até onde é que nós estamos controlando nossos impulsos, até onde é que a gente está lutando contra quem nós somos, até onde nossa bioquímica, sabe, nos torna pessoas diferentes do que a gente gostaria de ser. Nossa postura tem que ser sempre de luta contra aquilo que somos. Então, geralmente, a gente não sabe até onde existe uma bioquímica cerebral que leva a gente ao nível da incapacidade do controle. Às vezes é muito fácil, né, querer dizer isso. Nossa, não, eu sou assim, é porque eu tenho doença tal, eu sou assim, deve ser por causa de tal coisa, eu sou assim, e sabe, é um impulso que, nossa, não consigo controlar, é o meu cérebro. É uma postura às vezes muito confortável dizer isso. Nossa postura tem que ser sempre de luta contra quem nós somos, mesmo que seja algo definido pela nossa própria biologia. Tentamos ser uma pessoa socialmente mais organizada, tentamos controlar tudo aquilo que sai de nós, ainda que pareça incontrolável, mas o nosso consolo é que nenhum de nós controla todos os impulsos, todos nós pecamos, porque todos nós temos uma síndrome de Tourette espiritual, né? Todos nós temos o pecado que nos sabe, temos o impulso do pecado que nos leva a isso, e a gente tenta todos os dias controlar, mesmo sabendo que não pode, mas acima de tudo a gente encontra paz e tranquilidade em saber que há um Cristo que olha para além dos nossos impulsos, para além dos nossos descontroles, para além das nossas doenças, para além da nossa bioquímica cerebral, e que se olha se a gente tem fé e fé real em Cristo Jesus. É por isso que pessoas com toque conseguem ser salvas em Cristo Jesus, por isso que pessoas com Tourette são salvas em Cristo Jesus, pessoas com depressão são salvas em Cristo Jesus, pessoas que talvez tenham uma barra de metal atravessando sua cabeça, se tiverem fé e fé real, podem ser salvas em Cristo Jesus. Por isso que pessoas com Alzheimer, que perdem a consciência, às vezes começam a tornar pessoas diferentes, esquisitas, falam palavrão, se tornam indecentes. São pessoas que podem tranquilamente ser salvas em Cristo Jesus, porque apesar da bioquímica cerebral as levar a comportamentos errados e pecaminosos, são pessoas que podem encontrar salvação em Cristo através da boa vontade e da graça do Deus vivo, em olhar para além daquilo que nós expressamos nas nossas limitações como seres humanos. Pergunta excelente. Achei muito boa. Bom, acho que com essa dá pra encerrar o vídeo. Deus abençoe a sua vida. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, sempre aqui no 2 Dedos de Teologia. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.